Relator da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça retira 4 pontos da proposta do governo. Nova audiência no grupo de trabalho que analisa pacote anticrime volta a criticar política de encarceramento. E a defesa do ensino domiciliar, quando os próprios pais são professores dos filhos, ganha uma frente parlamentar na Câmara. Relator da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça altera pontos do parecer. A expectativa agora é pela votação. Antes mesmo de a Comissão de Constituição e Justiça começar os trabalhos, um acordo. A gente compreende que esses pontos apresentados pelos partidos aliados podem realmente ser acolhidos por esse relator, serão acolhidos na Comissão de Constituição e Justiça. São os 4 pontos que foram inicialmente abordados. As alterações foram feitas a pedido de deputados dos partidos de centro. As 4 mudanças são: o FGTS para aposentados vai continuar existindo. A proposta de reforma não vai mais mexer com isso. As futuras leis complementares sobre previdência vão poder ser feitas também por iniciativa do Congresso. Terceira mudança: ações contra a União poderão ser feitas em Brasília. Isso não vai mais mudar. Quarto ponto: a idade máxima de aposentadoria de servidor público vai ficar na Constituição. Isso tem relação com o tempo de permanência dos ministros no Supremo Tribunal Federal. A oposição queria mais mudanças no texto e também que o governo entregasse os dados sobre a reforma. A mudança já é uma conquista nossa, mas nós queremos que ela pare de tramitar até que os dados cheguem e possam ser analisados por nós e pela sociedade brasileira. Na reunião, a divergência logo ficou clara. Senhores, está ficando feio! Nós tínhamos que contestar os dados. Está ficando Nós tínhamos que examinar primeiro os dados para depois começar a votar. Tem que examinar os dados. Tem que examinar os dados, né? Feio para a CCJ. Examinar primeiro, né, para ver a veracidade. Para essa casa. Esse é o clima. E o que ele indica? Que não vai ser fácil. Vão ser votações sequenciais, uma atrás da outra. A oposição discursando, gastando tempo para tentar atrasar a votação. Quem é a favor da reforma tentando acelerar. Por isso é possível e provável que a sessão se estenda a noite adentro. Agora nós vamos falar sobre como a proposta de reforma na Previdência mexe com a aposentadoria de policiais. Nesse caso aqui, federais e civis. A proposta também vale para agentes penitenciários. A maior mudança para esses grupos é em relação à idade mínima. Hoje, ela não existe, exceto para agentes socioeducativos. A proposta do governo é que ela seja de 55 anos. Outra mudança é em relação ao exercício da atividade policial. Tanto para homens quanto para mulheres, o tempo mínimo sobe, no final, chegando aos 25 anos. Alguns policiais ainda têm 2 direitos chamados de integralidade e de paridade. Integralidade é a aposentadoria com o valor do último salário. Paridade é ter o mesmo salário de quem está na ativa. Deu aumento para o servidor na ativa, o aposentado também recebe. Isso está mantido para aqueles que entrarem até a Previdência Complementar ser instalada. Para os policiais que entraram depois disso, o valor da aposentadoria depende daquela conta geral que todos farão. Quem tiver contribuído por 20 anos tem direito a 60% da média de todos os salários que recebeu ao longo da vida. Esse é o começo da conta. A partir daí, cada ano trabalhado dá mais 2 pontos percentuais nessa média. Para chegar aos 100%, vão ser necessários 40 anos de contribuição. Essa é a proposta colocada pelo governo. Agora, tem início um debate político. Nós não podemos sacrificar um profissional que tenha entrado cedo no serviço policial, seja policial civil, federal, rodoviário federal, guarda municipal, agente, e depois querer que ele siga o mesmo caminho, o mesmo tempo de alguém que entrou com 25, 30 anos. Então nós temos que respeitar esse tempo e garantir o direito à aposentadoria pelo tempo de contribuição. Direitos iguais para todos, mas é lógico, a gente tem que ouvir as classes que estão se sentindo mais afetadas ou que acham que tem alguma injustiça. Porque não adianta a gente fazer uma proposta que agrada alguns e não agrada os outros. A gente tem que achar o meio termo que vai agradar todo mundo. Só que o que eu peço para cada classe especial, vamos dizer assim?
saibam que vocês vão ter que ceder alguma coisa. Não adianta a gente pensar só na gente e deixar para os outros. Todo mundo vai ter que ceder um pouquinho. Você deve ter reparado aí que a proposta não vale para policiais militares e para bombeiros. O projeto específico para essas categorias é tema de um outro episódio. O reforço nas políticas de encarceramento voltou a ser criticado em audiência no grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime do governo. O Código Penal brasileiro tem 79 anos. O de processo penal é apenas um ano mais jovem, tem, portanto, 78. A maioria dos deputados e especialistas que participaram da audiência pública do Grupo de Trabalho sobre a Legislação Penal e Processual Penal concorda que é urgente fazer a atualização dessas leis. Mas a forma como isso deve ser feito é que tem causado divergências. O governo federal enviou à Câmara um pacote com medidas de combate ao crime e dividiu opiniões. O projeto anticrime enviado pelo governo, ele é sofrível, ele tem uma ou outra coisa boa, mas no geral ele é como aquele médico do século XIX que para todos os males tem a mesma receita. Pena, pena, cadeia e cadeia. Nós não podemos compactuar com isso, não por uma questão de ser benévolo com o crime, absolutamente não, mas por uma questão da ineficácia, da ineficiência deste tipo de política. É importante, é fundamental combater a criminalidade, mas a grande questão é eficaz combater a criminalidade apenas aumentando penas e criando crimes? Ou para combater a criminalidade é preciso uma ação multilateral, no aspecto social, econômico e também na legislação, além do aparelhamento melhor das polícias. A professora de Direito Penal e Criminologia pela Universidade do Rio de Janeiro, Luciana Boitê, que pesquisa sobre o encarceramento no Brasil há mais de 10 anos, fez um alerta. A aposta do projeto do Executivo para o endurecimento das penas de diversos crimes vai aumentar a população carcerária. E o resultado disso pode ser o fortalecimento das organizações criminosas, que muitas vezes nascem dentro dos presídios. O crime hediondo hoje, que é o tráfico de drogas, deve ser alvo de muita atenção, ele hoje é o que mais encarcera, né? Mulheres e também homens. E nós temos uma amplitude muito grande. Então, todas essas medidas que aumentam a punição, que aumentam a repressão, se nós formos calcular na prática o que vai acontecer, é mais do mesmo. Ou seja, tudo que a gente já vem fazendo nesses últimos anos que não deu certo, nós vamos ter uma ampliação com um custo muito mais alto. Então, eu entendo que a gente tem que ter muito cuidado na análise dessas propostas. O Procurador-Geral da República, Vladimir Aras, destacou 3 pontos do projeto do Executivo que considera fundamentais: o foco no combate à corrupção, a proposta sobre os reportantes de boa-fé e, por fim, o investimento na qualidade da prova. Iniciativas voltadas para o aperfeiçoamento do Banco Nacional de perfis, de perfis forenses, de dados de DNA forense para pesquisa genética de autoria de crimes. Há uma iniciativa relacionada com a criação de um perfil, de um banco de dados multibiométrico com vários itens sobre face e voz de suspeitos e autores de crimes. Por causa das discussões da reforma da Previdência na CCJ, não houve votações no plenário da Câmara. Além disso, 2 medidas provisórias tiveram o prazo encerrado nesta terça-feira, sem terem sido votadas pela Câmara e pelo Senado. E por isso, deixam de ter força de lei sem se transformar em regra permanente. As 2 MPs são relacionadas ao setor elétrico. Uma permitia à Agência Nacional de Energia Elétrica contratar temporária e emergencialmente distribuidoras em locais onde não tem empresa para levar energia até os consumidores. A outra MP tratou da venda de 2 distribuidoras de energia que eram da Eletrobras, a do Amazonas e a de Alagoas. Elas foram leiloadas em novembro do ano passado. A medida provisória permitia que quem comprou as distribuidoras
recebesse até 3 bilhões de reais para compensar dívidas acumuladas com a compra de combustível para gerar energia. Só que nada disso está valendo mais. Se essa medida provisória vier a cair, nós estaremos inevitavelmente diante de um caos para mais de 4 milhões de brasileiros que vivem no estado do Amazonas, com sérios reflexos para o estado de Roraima, que já tem uma energia totalmente vulnerável e inconsistente. O conteúdo dessas 2 medidas provisórias do setor elétrico deve ser reenviado ao Congresso Nacional para uma nova avaliação. Como virá, ainda está sendo estudado pelo governo. Se será por nova medida provisória, que tem validade imediata, ou por projeto de lei que só começa a valer depois de aprovado por deputados e senadores e sancionado pela Presidência da República. Além dos impactos práticos, o vencimento dessas medidas provisórias também tem repercussão política. O saldo até aqui de 2019 é que mais medidas provisórias ficaram pelo caminho do que as que foram convertidas em leis permanentes. Foram 3 aprovadas pelo Congresso, 4 que nem chegaram a ser votadas e uma rejeitada pelo plenário da Câmara. Todas editadas ainda no governo Temer. Tem esse fator também da desarticulação dos seus projetos e da própria base que não consegue se unificar em torno do tema. O parlamento está priorizando agora a nova reforma da Previdência. Essa é a prioridade maior, né, do parlamento e do governo. É por isso que essa foi uma das razões que nós não conseguimos votar. Foi lançada a Frente Parlamentar do Ensino Técnico Profissionalizante. O objetivo dos deputados é ampliar as vagas no país para garantir uma mão de obra qualificada. O presidente da frente é o deputado Giovanni Querini. Todos os países do mundo se desenvolveram valorizando o ensino técnico. Hoje nós temos um percentual muito baixo ainda, perto de 5 ou 6% dos estudantes é do ensino técnico. E na medida que ele sai do 2º grau, ele já sai com a profissão quando ele faz o ensino técnico. Como eu sou técnico agrícola, trabalhei como técnico agrícola, foi a minha primeira profissão. Então nós precisamos valorizar o ensino técnico e ter aí na agricultura ou mesmo na área industrial, tendo técnicos modernos, técnicos bem habilitados para poder, já no 2º grau, fazer a sua profissão, ter o seu salário e depois, quando ele chegar na faculdade, ele vai poder pagar a sua faculdade através do ensino técnico, que a grande maioria que faz o ensino técnico tem isso. E eu acho que o Brasil, para se desenvolver, precisa investir nessa área. A costa brasileira tem 8.500 quilômetros de extensão, com mais de 1.209 espécies de peixes. 13 capitais brasileiras estão em áreas litorâneas, o que amplia o lançamento de esgoto e lixo no mar. Deputados interessados em proteger o nosso oceano lançaram o programa Horizonte Oceânico Brasileiro, HOB. O principal objetivo é votar no plenário ainda este ano um projeto de lei para aumentar a proteção ao mar. O mar do Brasil virou um ralo. Tudo que não presta nas cidades brasileiras acaba indo para os rios, acaba indo para os manguezais e tudo isso vai parar no mar. Então nós precisamos reagir e o projeto estabelece uma série de instrumentos e políticas públicas de proteção para o nosso mar. Também foi lançada a Frente Parlamentar Mista em defesa da Previdência Social. O objetivo é derrotar a reforma da Previdência e os deputados dizem contar com o apoio popular. A opinião pública até o momento é totalmente desfavorável a esse projeto que tramita no Congresso. Nós vamos também fazer agora uma agenda de mobilizações nos estados, diversas capitais, com a presença de representantes da frente, com lideranças locais também. Então nós temos certeza que ao tomar conhecimento do conteúdo desse projeto, a sociedade vai reagir fortemente e não vai permitir que essas maldades se efetivem aqui no Congresso Nacional. Ganha espaço na Câmara a ideia de autorizar os próprios pais a darem ensino formal aos filhos em casa, sem frequência à escola. Foi lançada uma frente em defesa da proposta. As mães, pais e parlamentares presentes na reunião são todos a favor da educação domiciliar.
A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos também. Eles querem garantir que as famílias possam manter os filhos em casa durante o ensino fundamental, em vez de levar para a escola. Já existem 5 projetos em análise no Congresso para regulamentar essa prática. O ato marcou a instalação da Frente Parlamentar em Defesa do Homeschooling, o nome em inglês para educação domiciliar. O coordenador da frente citou o seu aprendizado pessoal para defender a experiência. Eu participei desse ensino porque não tinha condição de ser educado em colégios. E participei do ensino em casa. E já faz 24 anos que eu sou graduado em medicina. Deputados autores de 2 projetos a favor da educação domiciliar defenderam a prática em nome de princípios e de resultados que consideram superiores. Família. Coisa que virou palavrão. Já era palavrão desde tempos passados e até hoje isto ainda ecoa, inclusive nas academias brasileiras, com um processo esdrúxulo de ideologização terrível contra a família monogâmica, contra a família brasileira. O homeschooling é uma pontinha da nossa luta pela liberdade. É dizer quem é o Estado para dizer como é que eu devo educar o meu filho. Todos os países top em educação adotam homeschooling. E o Brasil está onde? Está lá atrás. A ministra Damares Alves disse que o governo pode acelerar a discussão do ensino domiciliar com a edição de uma medida provisória, reunindo o teor dos projetos apresentados pelos deputados e senadores. A proposta que vem do Executivo não está vindo usurpar nenhum direito do Congresso Nacional, vem em forma de medida provisória para acolher as famílias que precisam, neste momento, serem acolhidas legalmente. É uma iniciativa em parceria, Governo Federal, Poder Executivo com o Congresso Nacional. Educador e representante de escolas privadas do Distrito Federal, Álvaro Domingues considera o ensino domiciliar um direito das famílias, mas acha que uma eventual lei deve levar em consideração aspectos importantes de qualidade do ensino e de responsabilidade dos pais. Os pais, na atualidade, muito atarefados com a sua vida contemporânea, com o trabalho, existem evidências que as famílias negligenciam esse ensino. Ensino dos mais simples, desde a convivência respeitosa entre os pares, tá, até aspectos mais elaborados da própria capacidade de superação que o aluno tem que apresentar diante das adversidades na sua vida. Esta edição termina aqui. Para mais informações ou para rever nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá!